Você assiste agora Alego News. A Assembleia Legislativa aprova em definitiva a criação do Parlamento Metropolitano. Começa em Goiânia vacinação contra meningite e a meta é imunizar adolescentes entre 11 e 12 anos de idade. E Justiça Goiana concede liminar em ação de revisão temporária de contrato de aluguel. Agora no Alego News Especial, que está no ar. Na primeira sessão do mês de maio, 79 projetos constaram na pauta desta terça-feira. E entre as votações que ocorreram nessa tarde, está a matéria que institui no âmbito da Alego o Parlamento Metropolitano. Quem traz os detalhes é Murilo Santos. Olá, Patrícia. Na sessão ordinária remota desta terça-feira, 39 dos 41 deputados registraram presença. Alguns projetos foram discutidos aqui, desde a reunião da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na sessão ordinária remota, foi aprovada em segunda e última votação a matéria que trata da criação de um Parlamento Goiano. O que é isso? É, como o próprio nome diz, um parlamento que vai reunir representantes da Alego, da Assembleia Legislativa de Goiás, e também representantes das câmaras municipais, ou seja, das câmaras de vereadores de cada uma das regiões do estado de Goiás. Terminada então a sessão ordinária, a gente conversa com o deputado Cláudio Meirelles, do PTC. Ele é o primeiro secretário da mesa diretora. Qual a importância dessa aprovação em segundo turno, ou seja, em última votação, do Parlamento Goiano? Isso é importante. Quanto mais discussões, isso é melhor para a sociedade goiana, deputado? É uma forma de aproximar os municípios às decisões da Assembleia Legislativa. Muitas vezes chegam os projetos do governo, nós discutimos entre os deputados, mas na verdade quem conhece o município é o vereador, é o político mais próximo da população. É aquele vereador que quando já levanta cedo em casa, o eleitor está na porta de sua casa. Então, é importante que os vereadores comecem também a participar de frente das decisões do Estado, juntamente com os deputados. É como se fosse uma Câmara Metropolitana, né? Exatamente, entre os deputados e os vereadores. Eu acho que é extremamente positivo. Tudo aquilo que vem somar é bom para o povo. Deputado, queria lhe perguntar como é que foi essa experiência. O senhor sempre é um tribuno, né? Gosta muito de ir à tribuna, com galeria normalmente lotada, plenário também repleto de deputados, o setor de imprensa lá recheado de jornalistas, vamos assim dizer, os assessores aqui. Como é que é vir para o plenário, trabalhar normalmente, de forma remota, mas sem esse público, sem esse calor humano? Como é que é isso? Qual a sensação? Eu imagino, é como se fosse num jogo de futebol sem torcida, né? Para mim, por exemplo, que ainda sou da geração que ainda tem muito a aprender sobre informática, eu, por exemplo, passo por muitas dificuldades. Aquele calor de discurso, de questionamentos, né? Não existe, né? Aqui na Assembleia é mais fácil, você tem uma tribuna, você às vezes também é questionado pelos pares. Quando a galeria tem pessoas aprovam ou reprovam. Enfim, é o dia a dia do parlamento. A via remota é mais ou menos como chupar uma balinha sem tirar o papel, né? É muito ruim, né? Mas não tem outra alternativa. É o mesmo caso da máscara. Usar máscara, tudo bem, mas usar máscara para quem usa óculos é horrível, porque toda hora, muito difícil, né? Toda hora a lente fica embaçada. Para quem usa, entende o que eu estou falando. É terrível. Primeiro porque se eu tiro o óculos eu já não enxergo. E usando o óculos, embaçando também, fica sem enxergar. Mas é momentos difíceis que nós estamos passando na sociedade, vamos enfrentar e vamos nos isolar o máximo possível para passar essa crise. A deputada Adriana Corsi apresentou na Assembleia um projeto de lei que visa criar a Comenda José Porfírio. A proposta é que a homenagem seja feita anualmente e será destinada às pessoas que lutam pela democracia. José Porfírio foi deputado estadual goiano e líder camponês.
Oi, pessoal no estúdio. Oi, Patrícia. Isso mesmo, José Porfírio, ele foi talvez o maior líder camponês de toda a história do Brasil. Ele liderou um movimento chamado Trombas e Formoso na década de 50. Essa luta agrária, ela durou mais de 11 anos. Depois, José Porfírio tornou-se deputado estadual na década de 60, foi preso, torturado e desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Até hoje, os familiares clamam por justiça. Houve uma indenização, mas ficou por isso mesmo. Bom, a autora dessa comenda, José Porfírio, é a deputada estadual Adriana Accorsi e a gente conversa com ela agora. Oi, deputada, muito obrigada, por nos atender aí na sua casa, primeiramente. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Esse é um projeto muito importante para mim. Eu apresentei antes desse período, da pandemia, porque no momento tenho priorizado projetos relacionados à proteção da vida das pessoas, da questão econômica, mas é um projeto muito importante. José Porfírio não só foi um dos maiores líderes camponeses da nossa história, como foi o primeiro deputado estadual trabalhador rural eleito no Brasil. E ele, além de ter sido perseguido, preso, e é um desaparecido político, até hoje a sua família não pôde enterrá-lo, despedir dele, ele também foi cassado, teve o seu mandato cassado como deputado estadual, assim como vários outros deputados estaduais, federais e o governador Mauro Borges. Então foram vários parlamentares goianos, que não eram de esquerda, inclusive, eram de partidos variados, mas que, por discordarem de algo na ditadura militar, tiveram seus mandatos cassados. Então, é uma homenagem a essas pessoas que lutaram pela democracia, a todas as pessoas que lutam pelo Estado democrático de direito, pela liberdade de manifestação e pelos direitos políticos que todos nós temos o direito de ter no Estado democrático de direito. Eu perguntar para a senhora, no caso, a quem seria destinada essa comenda, nos dias de hoje, e no caso, como que ela ia funcionar, quantas vezes por ano, a senhora ia conceder essa comenda? Olha, a ideia é fazermos uma solenidade uma vez por ano, para que pessoas que dedicam a sua vida a defender a democracia, a defender o Estado democrático de direito, o direito das pessoas, no nosso país, elas sejam lembradas e homenageadas, justamente para que essa luta, a luta pela democracia, ela seja valorizada no nosso país e aqui no nosso estado, lembrando dessas pessoas que tiveram os mandatos cassados e, sobretudo, José Porfírio, que foi um grande líder de trabalhadores rurais e que teve o seu mandato cassado, mas muito pior, por ter uma opinião diferente do Estado da época, do governo, ele foi preso, torturado e desapareceu. Então, o que significa que ele foi morto e seu corpo foi escondido, e que sua família nunca pôde despedir-se dele. Inclusive, a família continua na luta por justiça, pela democracia, pelos direitos de participação política das pessoas. E houve até essa indenização, deputada, que o caso do José Porfírio foi parar na Comissão da Verdade, em Brasília. Houve Exatamente. Essa indenização, mas ficou por isso mesmo. Houve uma investigação sobre tudo que aconteceu. A Comissão da Verdade foi criada para isso, justamente para revelar a verdade do que aconteceu com as pessoas que desapareceram na ditadura militar, e foi constatado, através de vários documentos e testemunhos, que José Porfírio foi perseguido, toda a sua família foi perseguida, foi preso, torturado, inclusive existe testemunha dessa tortura, e ele desapareceu. E a família recebeu uma indenização de R$100 mil, que é uma indenização comum, uma média de indenizações nesse caso, e é claro que não é o bastante para pagar toda a dor. Inclusive a filha mais jovem, ela sequer teve o nome do pai registrado nos seus documentos, porque a perseguição era tanta que temia-se, que os filhos também pudessem ser perseguidos e vítimas de alguma violência. Deputada, parabéns por estar em casa, fazendo a sua parte, eu também aqui fazendo a minha, e é isso. Trabalhando bastante, temos sempre reuniões, debates, e a gente tenta fazer isso, mas é muito importante que todos que possam mantenham o isolamento social,
para que a gente não tenha, né, aí a questão da saúde, né, goiana, não haja um acúmulo, um sobrecarregamento, né, dos postos de saúde, dos hospitais, e todas as pessoas possam ter atendimento médico. Então, é muito importante que quem puder fique em casa, né, pratique o isolamento social, para que nós possamos todos sair bem dessa situação. Se Deus quiser, a gente vai sair sim. Deputada, muito obrigada, viu, pela participação da senhora, e tomara que o projeto seja sancionado logo. Muito obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço a todos da TV Assembleia, a todas, que vocês fiquem bem. Em meio aos impactos da pandemia em nosso país, como ficam as eleições municipais? Serão ou não adiadas? O novo presidente do TRE Goiás, Leandro Crispim, defende a realização do processo eleitoral dentro do calendário previsto. Olá, Patrícia, um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. As eleições municipais marcadas para outubro deste ano, por enquanto, estão mantidas. O novo ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, tem dito que tem sido muito pressionado no sentido de transferir essas eleições mais para o final do ano ainda, ou quem sabe até para daqui a 1 ano ou 2 anos, em 2022. Mas, por enquanto, elas estão marcadas de acordo com o calendário eleitoral de 2020. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um novo presidente, o desembargador Leandro Crispim. E nós conversamos com ele em relação a esta eleição, este pleito marcado para o final deste ano. Primeira pergunta que ele nos respondeu é se o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás está preparado para ter eleições em outubro deste ano. A gente está fazendo todo o processo eleitoral normalmente, seguindo orientação do calendário eleitoral e aguardando aí o Tribunal Superior com novas deliberações, mas o que tem sido feito aqui, a gente está implementando todo o processo eleitoral normalmente, apesar das dificuldades que temos, né, de trabalho remoto e tudo, mas a gente, assim, o TRE Goiás está dando normal andamento ao processo eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral tem também feito o trabalho remoto. A grande maioria dos servidores estão trabalhando em casa. E eu perguntei ao presidente do TRE, desembargador Leandro Crispim, se esse trabalho remoto não pode atrapalhar de alguma forma o andamento dos processos no TRE. O Tribunal Regional Eleitoral, ele já tem uma experiência em processo eletrônico e hoje a gente trabalha quase que 100% com o processo eletrônico. E nós estamos realizando, né, desde que veio esse problema da pandemia do corona, a gente vem realizando sessões por videoconferência e estamos fazendo julgamentos normalmente, com sustentação oral, com as sessões vêm sendo realizadas normalmente. Não teremos problema com relação a julgamento de processos. Na minha ótica, não teremos problema algum. Enquanto se fala em transferência, em adiamento das eleições, eu perguntei ao presidente do TRE, o desembargador Leandro Crispim, qual é a opinião pessoal dele sobre a manutenção ou adiamento dessas eleições. Teríamos todas as condições de realizar o processo eleitoral, tanto é que a gente está dando andamento normal ao calendário eleitoral, seguindo o calendário eleitoral, e assim, realmente a gente vai priorizar, né, e deve ser priorizada a questão da vida humana. A gente está vivendo uma questão de pandemia. A minha posição pessoal, né, é de que o processo eleitoral realiza, porque o TSE criou um grupo de estudos, e esse grupo de estudos, criado pelo TSE, concluiu agora, salvo engano, dia 22, que o processo eleitoral é totalmente viável e deve ser realizado conforme o calendário. Agora, a gente está aguardando a posse do ministro Barroso, ele foi eleito presidente do TSE, deve tomar posse agora no mês de maio, e a gente está aguardando a orientação do ministro Barroso. Agora, é bem complexo, né? Extremamente complexo a mudança de data dessa eleição,
porque tem que fazer alteração no calendário eleitoral, e essa alteração no calendário eleitoral passa por uma reforma constitucional. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tanto quanto os TREs do Brasil inteiro, vão enfrentar nesta eleição uma coisa que não é novidade, mas que tem crescido muito, que é a disseminação de fake news no processo eleitoral. Eu perguntei ao presidente como será o combate à fake news caso tenha eleição aqui no estado de Goiás. A questão das fake news é uma problemática que é bem séria, bem forte, e a gente, através da nossa TI aqui no tribunal, a gente está desenvolvendo, né, ferramentas para tentar, né, coibir ao máximo, e quem for pego fazendo fake news vai receber o devido apelamento. Nós não vamos permitir isso, a gente vai trabalhar no sentido, é um trabalho muito difícil com relação a fake news, mas o Tribunal Regional Eleitoral, sobre a minha administração, nós vamos proibir totalmente isso. Quem for pego fazendo fake news vai ser punido severamente. Grande parte das campanhas eleitorais, de um certo tempo para cá, vem sendo feita por meio das redes sociais, por meio da internet. E isso gera muita confusão, gera muita briga. Eu perguntei ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leandro Crispim, como é que o Tribunal Regional Eleitoral vai se comportar ou vai combater esse tipo de comportamento muito frequente, principalmente nas redes sociais. O de brigas, de muita confusão. A gente vai pedir o apoio, né, de forças policiais para coibir esse tipo de situação. Realmente existe um momento difícil que estamos passando na política, mas a Justiça Eleitoral, a gente tomando conta do processo eleitoral em si, a gente vai tentar fazer um processo eleitoral o mais limpo que puder, com a maior transparência, né, seriedade. Como sempre, eu presidi os processos eleitorais em que eu fui juiz. Né? Fui juiz em Anápolis, fiscal das propagandas eleitorais, e na época eu agi severamente com relação à boca de urna, né? Distribuição e jogar santinho no dia de eleição. Esse tipo de crime nós coibimos violentamente quando eu era juiz eleitoral, fiscal das propagandas eleitorais em Anápolis. Se você tiver a oportunidade de recorrer ao passado, eu tenho um histórico que não concordo com isso de jeito nenhum, e a gente vai fazer cumprir as leis. A ideia nossa é essa, fazer cumprir as leis e que as leis sejam aplicadas. O Alego News vai para um rápido intervalo. A seguir, governo federal libera novo saque do FGTS a partir do dia 15 de junho. Fique com a gente. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. O Alego News Especial está de volta. E agora para falar sobre um assunto que está relacionado diretamente ao reflexo dessa pandemia, principalmente para aqueles que sentiram e muito no bolso. A verdade é que pesou para muita gente. E veja só, a Justiça Goiana concedeu a um casal a redução de 50% do aluguel pago pela casa em que moram durante 3 meses, por conta dessa situação. A mulher é profissional autônoma e o homem está desempregado. O advogado André Ferreira explica que a situação atual é delicada para locadores e locatários e que o melhor caminho é negociar.
Decisões Brasil afora têm confirmado esse entendimento. Eu tenho aqui alguns exemplos. Em São Paulo, por exemplo, um restaurante foi autorizado a pagar 30% do valor do aluguel enquanto durar esse período de calamidade por conta da pandemia. Também teve redução de 50% do aluguel de uma casa de shows. No Distrito Federal, também foi autorizada a redução do aluguel de uma academia. No Rio de Janeiro, a Justiça também permitiu a redução em 70% do aluguel de uma loja em um shopping. É sobre isso que a gente conversa agora com o advogado André Juliano da Luz Ferreira, que é especialista em direito condominial e também em direito imobiliário. Muito obrigada, doutor André, por participar conosco. Quero saber qual a base legal que a Justiça tem utilizado para essas decisões. O problema, nós temos que pontuar primeiro que essa questão do Covid-19 não é prevista por nossa legislação por uma questão óbvia, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Os juízes eles estão tentando adaptar o que já existe na nossa legislação e aplicar nesses casos específicos de insolvência ou de questões de diminuição de renda dos inquilinos. Então, eles estão se baseando na teoria da imprevisão, na onerosidade excessiva, questões que já são previstas no nosso Código Civil. O que o senhor orienta que seja feito, por exemplo, tanto no caso em que tem a intermediação de uma imobiliária, quanto no caso daqueles locadores que negociam direto com o locatário? O que pode ser feito para que eles resolvam situações como essas sem precisar recorrer à justiça? Gabriela, o primeiro passo que o inquilino tem que dar, assim como nós temos que entender que o inquilino está passando por dificuldade, mas o locador também está passando por dificuldade, que ele precisa dessa renda. Então, o primeiro passo que tem que se tomar é procurar uma negociação, é procurar tentar ver um meio termo onde o locador não fique sem o seu aluguel e o inquilino dê conta de pagar algo dentro dessa nova possibilidade dele. Sim. O senhor sabe me dizer se é possível, ou até mesmo se isso já tem ocorrido, de locadores, donos de imóveis, que têm recorrido dessas decisões exatamente por conta das dificuldades que o senhor comentou? Gabriela, ainda é uma coisa muito nova. O que nós no escritório, nós estamos tentando, a primeira coisa que a gente faz é exatamente isso. A gente faz um arbitramento, a gente faz uma conciliação, tenta um acordo entre as partes. Não havendo acordo, aí sim nós vamos demandar judicialmente. Então, os juízes têm sido sensíveis a essa questão, onde eles têm reduzido esses valores para uma condição nova do inquilino e que, de certa forma, também não prejudique o locador, que seja um valor razoável. O locador, por si, ele vai recorrer, ele tem recorrido sim, mas ainda não temos uma decisão na segunda instância em favor ou não do locador. No caso daqueles locatários que tenham dívidas, por exemplo, nesses casos o senhor considera que é possível negociar diretamente com o locador? Porque se for para a justiça, no caso, haveria a possibilidade de redução desse valor do aluguel? Gabriela, o que o judiciário e nós também temos que orientar os clientes é que cada caso é um caso. Às vezes, a pessoa já vinha com uma certa dificuldade antes do problema da pandemia, ou seja, em janeiro ou dezembro ele já vinha com uma dificuldade. Então, ele tem que negociar. E se agravou com o problema agora do Covid-19. Se agravou. Então, não é que ele não possa ser apreciado pelo judiciário, mas o judiciário vai apreciar principalmente se você teve um problema a partir desse momento atual. A nossa equipe de reportagem esteve hoje em uma das feiras livres de Goiânia para ver como está a movimentação em época de pandemia do coronavírus. Alguns feirantes não estão satisfeitos com as vendas, que, segundo eles, caíram bastante. Oi, gente, estamos aqui na feira do Ateneu Dom Bosco, no setor oeste, que fica nos fundos da Assembleia Legislativa. A gente vai ver como que o pessoal está trabalhando, se estão seguindo todas as ordens aí, os protocolos de segurança. Vou conversar aqui com o seu João, ele que já é feirante há mais de 30 anos aqui, né, seu João? Como é que está o trabalho de vocês? Ué, tá quase normal, normalzinho não está não, né? Mas tá bom.
Melhor do que ficar parado em casa. A gente vai continuar andando aqui na feira para ver a situação que cada feirante está passando. Eu vou aqui nessa banca de salgado do seu, como que é seu nome? Aleilton. Seu Aleilton. Tem quantos anos que você está aqui, seu Aleilton? Tem mais de 15 anos que eu estou aqui no mercado aqui, ó. E como que tem sido nesse momento? Tá precário, menino, você não tem esperança tem que mais não. Acabou, caiu uns 80% o movimento. No caso aqui, que é comida, de acordo aí com o decreto, vocês não podem mais colocar mesa, o cliente não pode... Não pode colocar mesa, mais cadeira, é só para levar mesmo, delivery. O cliente chega e leva. Pega, já embala aí, põe no saquinho, na embalagem, sacolinha, né? Olha, a gente percebe que todos eles estão... Caiu bastante, né? Infelizmente, a gente percebe que todos eles estão usando aqui a fita zebrada de isolamento, mantendo o distanciamento, tem o álcool gel e mesmo assim tá difícil. Tá difícil, o povo não tá vindo, o povo tá tudo dentro de casa. Eu encontrei aqui a Vera Lúcia, ela resolveu gravar conosco, né, Vera Lúcia? Sim. Já tem quanto tempo que você frequenta essa feira aqui? Já tem 1 ano já que eu frequento aqui. E você viu, o que você percebeu diferente? O pessoal tá tomando as medidas de segurança? Sim, sempre tem a segurança. Eles colocaram como chama essa lista, né? Essa lista de isolamento. Estamos usando as máscaras, né? O gel. Muito bom. E agora a gente vai lá na banca dos pastéis, uma das bancas que sempre foi mais movimentada aqui na feira do Ateneu Dom Bosco. Vamos lá saber como que tá a situação agora. Chegamos aqui na banca do pastel do Baixinho e essa banca é sempre super lotada, né, Baixinho? Como que tem sido esses dias aí? Pega ali o nosso microfone pra você gravar com a gente, Baixinho. Gente, o pastel dele é muito bom. Quer salada? Muito obrigado. Bom dia, tudo bem? O movimento tá bom, devagarzinho tá indo. Não pode comer mais aqui, né? Só para levar. Pegou o pastel, vai para casa e mantém em casa, né? Baixinho, você vende em média quantos pastéis aí fora desse período horrível que nós estamos vivendo? Uns 700. E agora você está vendendo quanto? Uns 400 e pouquinho. Mas caiu bastante. Caiu tanto, graças né? a Deus tá bom. Perto de outros comerciantes aí, você continua porque vendendo até razoável. Graças a Deus tá bom, devagarzinho sempre, né? E aí, colocou a fita de isolamento, tá com álcool gel. Álcool gel, sempre dando uma limpadinha. Tamo aí na luta, né? Mas o pessoal não pode comer aqui não, só pra levar pra casa. Não, o pessoal não pode comer aqui, é só pra levar. Vem, quando tem uns teimosinhos, mas a gente vai pedindo, eles vão indo embora. O pessoal tá entendendo? Tá entendendo, o pessoal tá entendendo. Graças a Deus, tá indo bem. Tá todo mundo vindo de máscara? Tá todo mundo vindo de máscara. A gente vê que um ou outro ainda não se conscientizou, Isso, né? tem alguns que não vêm. Mas a grande maioria tá todo mundo Por favor, máscara. gente, põe máscara, o trem é sério. Não tá de brincadeira. É isso, gente. São centenas de bancas aqui na feira do Ateneu Dom Bosco, uma feira tradicional aqui da nossa capital. A gente pode perceber que todos os feirantes têm seguido as medidas de segurança, seguido os protocolos, estão utilizando aí a fita de isolamento zebrado, o álcool em gel. E todas as pessoas que a gente viu aqui na feira estão utilizando as máscaras. É isso. Agora uma boa notícia para você que tem direito ao FGTS. O governo federal liberou o saque a partir do dia 15 de junho. Confira. O saque do FGTS está marcado para o dia 15 de junho, de acordo com a medida provisória do governo federal. Os trabalhadores que possuem conta ativa ou inativa do último emprego poderão sacar até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. O dinheiro ficará disponível na conta até o dia 31 de dezembro deste ano. O objetivo é amenizar os impactos que a pandemia do novo coronavírus tem causado no bolso do trabalhador brasileiro. E se você ficou com alguma dúvida, é só acessar o site que aparece aí no seu vídeo e conferir o calendário de pagamento. O Alego News vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um país ou cidade com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure uma unidade de saúde. De volta ao Alego News especial. Gente, bora falar sobre a vacinação? É tempo de cuidado. A Secretaria Municipal de Saúde começou nesta segunda-feira a aplicar a vacina contra a meningite. A dose protege adolescentes de 11 e 12 anos de idade contra várias infecções generalizadas. A dose da vacina meningo ACWY conjugada protege contra meningite e infecções generalizadas. A vacina meningo ACWY passa a fazer parte do calendário nacional de rotina e é indicada para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. De acordo com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a nova vacina vai substituir nos adolescentes a meningo C, que é oferecida na rede pública. A meningite ela é uma doença grave, a meningite meningocócica especialmente, ela evolui para óbito de uma maneira muito abrupta, muito rápida e pode deixar várias sequelas, inclusive. E a vacina é a melhor forma de proteção. Tendo em vista, que aumentou o número de casos por esses outros sorotipos nessa faixa etária da adolescência, foi implantada essa vacina. Então é extremamente importante para a proteção dos adolescentes. Poliana falou também sobre o período de intensificação das vacinas contra o sarampo e H1N1. Então, a campanha do sarampo ela iniciou em 2019, então no ano de 2019 nós tivemos 2 etapas. No início desse ano, fevereiro e março, nós tivemos a 3ª etapa e a 4ª etapa ela estava prevista para iniciar juntamente com a vacinação da influenza. No entanto, ela foi adiada, então nós retomamos ela ontem e agora o público-alvo são adultos de 20 a 49 anos de idade. O que diferencia essa 4ª fase da campanha do sarampo com as 3 anteriores é que nas 3 anteriores a vacinação era seletiva, ou seja, a gente avaliava o cartão da pessoa e iniciava o esquema ou completava o esquema conforme a necessidade. E agora não, nessa 4ª fase, todas as pessoas de 20 a 49 anos, independente do número de doses que tenha recebido anteriormente, receberão uma dose extra. A campanha da gripe ela iniciou no dia 23 de março, ela estava prevista para ir até 22 de maio, mas ela foi prorrogada até 5 de junho. Ela foi dividida em 3 fases por parte do Ministério da Saúde. Nós estamos na segunda parte, na segunda fase. Agora nós estamos vacinando as pessoas doentes com doenças crônicas, gestantes, profissionais da Força de Segurança e Salvamento, caminhoneiros e motoristas de coletivo. E já que o tema agora é saúde, quero pedir a sua atenção. Porque tem a ver com a Covid-19. O sistema respiratório não é o único que pode ser afetado pelo coronavírus. O tratamento de pacientes com a doença tem mostrado que ela pode atingir órgãos, entre eles o cérebro. Conversamos com um especialista para entender o que acontece nesses casos. Dr. José Guilherme Schwan Júnior, neurologista, mestre em neurociências, é o nosso convidado. Obrigado por participar. Doutor, a gente tem ouvido falar sobre alterações do olfato e do paladar em pacientes diagnosticados com a Covid. Quero saber se essas são evidências de que o sistema nervoso também pode ser afetado pelo vírus, se há outras evidências, o que a prática clínica tem mostrado? Perfeito. Esse Covid-19, ele é um vírus multissistêmico. A gente acreditava no começo que ele atacava principalmente os pulmões, ou ficava restrito a esse sistema, o sistema pulmonar. E com o passar do tempo, com o passar dessa pandemia, em poucas semanas a gente começou a ver que, na verdade, esse vírus ele é multissistêmico, ele ataca qualquer sistema. Ele pode prejudicar o rim, o fígado, o funcionamento pulmonar, que é o principal funcionamento vascular. Então, começou a gerar trombose na perna, trombose no rim, entupimento de vasos, E o sistema nervoso, teoricamente, estava ali isolado, ele começou também a sofrer as consequências desse vírus. Então, o que mais tem aí é de AVC. AVC isquêmico e AVC hemorrágico, ou seja, tanto transborda quanto entope as artérias cerebrais, que é um negócio muito grave. Especificamente sobre a hiposmia, que foi o que você perguntou, tem diversos estudos mostrando, diversos relatos mostrando que os pacientes
pacientes evoluem com a dificuldade de sentir o cheiro e às vezes isso persiste por muito tempo. E tem inclusive pacientes sem nenhum sintoma pulmonar, sem nada, que perde a capacidade de sentir cheiro, de sentir o gosto da comida e só fica com isso. E aí você faz o exame, a PCR, por exemplo, ele dá positivo. Então é um vírus muito diferente e o cérebro, o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, não está isolado de ser acometido por ele. O senhor citou o caso de que muitas vezes o paciente não tem sintomas pulmonares. Então, eu quero saber se é possível que ele apresente esses sintomas de afetação do sistema nervoso sem que haja, por exemplo, febre, já que o sistema, alteração, sintomas respiratórios ele não tem, né, o paciente? Exatamente, pode. E isso que tem intrigado todo mundo. Às vezes, a maioria dos pacientes, das pessoas que se infectam, elas não manifestam a doença, 80%, 85%. E mesmo aqueles que manifestam a doença, uma pequena parcela não tem manifestado febre, não tem manifestado dispneia, né, que é a falta de ar, sintomas de pneumonia, que é o que a gente mais vê nos pacientes internados. Então, às vezes, eles têm alterações neurológicas sutis, como a hiposmia, sem nenhum sintoma outro, sem febre, sem nada. Às vezes eles chegam, pacientes jovens, chegam com AVC. De repente, um paciente jovem, que não tem fator de risco, começa a ter uma isquemia no cérebro. E aí você vai fazer o teste, você vê que ele positiva para o Covid. Ou seja, esse vírus nem sempre está restrito ao pulmão, ele pode gerar várias outras coisas, vários outros sintomas neurológicos, por exemplo, sem nada pulmonar, sem febre, sem nada, o que deixa a gente bastante intrigado. O que o senhor recomenda, então? O que as pessoas devem ficar atentas? Qual o tipo de sintoma relacionado, por exemplo, a dores musculares, algo nesse sentido? Tem algo que o paciente pode ficar mais atento para poder evitar essas complicações? Ainda a parte pulmonar é a que é a mais alastrada, é a mais comum. É isso que tem que ficar mais atento. Se o paciente começar com febre, geralmente febre alta, com falta de ar, dispneia, que a gente chama, e essa falta de ar está prejudicando o seu funcionamento, ou seja, ele cansa de sentar numa cadeira, de tomar um banho, ele já está cansado, ele precisa avaliar, que são os sintomas mais comuns, dores no corpo, sintomas de pneumonia, né, uma tosse seca persistente, falta de ar, esse é o mais comum. Do ponto de vista neurológico, é muito difícil a gente definir, porque a gente ainda não tem um padrão de como esse vírus vai se comportar. Por exemplo, nós temos pacientes que se infectaram pelo vírus, a gente nem sabia, e depois disso começa a evoluir com uma dificuldade para andar, e essa paralisia vai ascendendo, começa a ter dificuldade nos braços também, pode ter dificuldade de respirar, que são relatos que a gente tem, por exemplo, na China. Então, neurologicamente falando, é muito difícil da gente saber. O mais comum é nesse espectro, é falta de ar, febre, dores no corpo e dores de cabeça também, que são bem comuns nesse tipo de infecção pelo Covid-19. Esse vírus é um vírus relativamente novo, né, para a gente, então a gente está aprendendo ainda com ele, sabe? Para terminar, doutora, o senhor falou em paralisia. Quero saber sobre a síndrome de Guillain-Barré, porque ela já tinha sido identificada anteriormente nos casos relacionados ao Zika vírus. O conhecimento que o Brasil adquiriu a partir do tratamento dos pacientes com essa outra doença pode ajudar na manifestação dessa síndrome agora com o coronavírus? Sim, sem dúvida. É uma pergunta muito boa. A síndrome de Guillain-Barré, que é essa paralisia que vai ascendendo, né, começa geralmente nas pernas e vai subindo para os braços, pode atingir a face e até a musculatura da respiração, ela tem sido relatada depois da infecção pelo Covid. Na verdade, essa síndrome de Guillain-Barré pode acontecer depois de qualquer infecção, geralmente é infecção mais intestinal. Apareceu muito no Brasil, pós-Zika vírus, e agora tem surgido alguns relatos já mundiais, principalmente na China e na Itália, sobre essa síndrome também depois do Covid. Então a gente pode ter sim um aumento do número de síndromes de Guillain-Barré pós-Covid. O tratamento para a síndrome de Guillain-Barré exatamente pós-Covid é exatamente a mesma que acontece quando é por outros agentes, né? O grande problema do tratamento do Guillain-Barré é você ter acesso a um serviço que tenha neurologista, principalmente no SUS, e o tratamento é caríssimo, é com imunoglobulina, que fica em torno, por paciente, dependendo do peso, em torno de 30 a 50 mil reais por paciente. Então é um negócio que pode prejudicar muito o Sistema Único de Saúde, que a gente tem que ficar atento. Vamos agora para os números atualizados da Covid-19 aqui em nosso estado, com a repórter Gabriela Gouveia. E agora vamos aos números. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Goiás tem 922 casos confirmados de Covid-19, 38 mortes. Desses casos confirmados, 32 pacientes estão internados.
E aí a gente tem 59 municípios goianos com casos confirmados de Covid-19, 15 deles registraram óbitos. E eu cito os municípios goianos porque a Fiocruz divulgou nesta segunda uma nota técnica declarando que a Covid-19 está chegando de forma acelerada aos municípios de menor porte do país, evidenciando assim, portanto, uma interiorização da Covid-19. Segundo o documento, a doença se propagou inicialmente nas grandes metrópoles e nas últimas semanas 44% das cidades médias também passaram a contar com casos de Covid e a tendência é o crescimento dos ciclos de transmissão em cidades pequenas, que estão em sua maior parte localizadas no interior do país. E aí a preocupação é porque essas cidades, elas têm menor disponibilidade e capacidade dos seus sistemas de saúde, o que vai direcionar a busca de atendimento médico nos centros urbanos de referência e amplia com isso a pressão sobre os serviços de saúde nas grandes cidades. Você sabia que 5 de maio é o Dia Mundial de Higienização das Mãos? E nessa situação que a gente está vivendo por causa dessa pandemia, lavar as mãos é a medida mais eficaz para combater o coronavírus. Essa medida básica de higiene ganhou ainda mais a atenção da sociedade nos dias de hoje, mas já era incentivada por especialistas e pela Organização Mundial da Saúde muito antes do surto da Covid-19 se espalhar pelo mundo. Foi por isso que a OMS definiu o dia 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Ter as mãos limpas é tão importante para a saúde que tem até uma data dedicada a isso. Dia 5 de maio, Dia Mundial de Higienização das Mãos, instituído pela Organização Mundial de Saúde. O objetivo da data é reforçar a importância de lavar as mãos, principalmente como medida de prevenção a doenças. Esse hábito tem se tornado mais frequente durante este período da pandemia do coronavírus. Afinal, água e sabão nunca são demais quando é por uma boa causa, a prevenção. Mas para prevenir e evitar a disseminação de doenças através das mãos é necessário lavar de forma correta. E é isso que nós vamos ver agora neste vídeo publicado pelo Ministério da Saúde. Então eu vou lavar as mãos, coloco sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas. Ó, lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorro, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir
que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então, é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então, eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então, ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Essa higienização das mãos também pode ser feita utilizando álcool 70 líquido ou em gel, quando não for possível utilizar água e sabão. E para reforçar ainda mais a prevenção durante este período da pandemia, foram instalados em diversos pontos da cidade lavatórios populares para ajudar aquelas pessoas que estão em situação de rua ou que transitam pelo local para lavarem as mãos com mais frequência durante este período da Covid-19. Patrícia. Bora fazer a nossa parte? Lavar as mãos direitinho com água e sabão e, quando for necessário, usar o álcool em gel. Prevenir, esse é o melhor caminho. O Alego News de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.